E o programa começa com uma notícia que chega exatamente nesse instante, minutos antes da gente começar o programa. Eu quero que você aí de casa conheça o Evandro. Vem cá, deixa eu te mostrar o Evandro. O Evandro é esse homem aqui. Tá vendo esse rapaz? Ele é acusado de matar a própria cunhada. Esse rapaz, ele foi preso instantes atrás, poucos minutos antes do programa começar, em cidade de Cruz Alta, que fica a 350 quilômetros de Porto Alegre. A polícia contou que o Evandro, ele estava em uma pousada. Só que assim, ele foi para essa pousada usando um nome falso e usando também um documento falso. A gente tem a imagem do carro no momento em que o Evandro saía. O que intrigou as pessoas que trabalham na pousada foi justamente esse documento falso. Eles acharam estranho, resolveram chamar a polícia. Esse carro usado pelo Evandro, ele ainda vai ser periciado. Daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado. O delegado que está em cima desse caso, ele já adiantou sobre a prisão do Evandro. Aí a gente vê a bolsa da cunhada, o tênis do Evandro. Por que essas roupas estão aí no chão? Daqui a pouco a gente vai entender qual é o processo que a perícia vai articular para poder trabalhar e tentar entender se sim, o Evandro é realmente o suspeito principal de matar a cunhada. Por que ele é suspeito? Eu já vou adiantar uma coisa para você que acompanha. Olha só, esse homem ele foi visto com a cunhada. O que a polícia e a perícia precisa ainda entender é se eles chegaram com o consentimento dela e ela foi morta dentro da pousada, ou se o Evandro a matou e depois foi para essa pousada para cometer o crime. A gente tem, então, o carro que precisa ser periciado, nós temos as peças de roupa dele e dela, então é todo um quebra-cabeça que a polícia precisa montar e aí entra em ação os competentes peritos da Polícia Civil para poder entender essa história. Olha só, o Evandro que nessa foto aparece sorrindo e a cunhada que também tem um belo sorriso, infelizmente ela teve um final trágico, só que assim, a polícia suspeita de um envolvimento entre eles. Esse envolvimento seria extraconjugal. Dá para acreditar nessa história? Esse homem que apareceu sorrindo para vocês aí, o Brasil acabou de conhecer, o Evandro, ele não tem só a esposa dele, não. Ele tem também envolvimento com outras mulheres. Deixa eu conversar com o delegado, o doutor Rafael dos Santos. Ele está ao vivo aqui por telefone, ele vai conversar com a gente. Doutor, primeiramente, obrigado pela sua disposição em atender a imprensa no momento em que o senhor necessita trabalhar com agilidade para resolver esse caso. E é muito importante também que o senhor possa conversar conosco para que as pessoas de todo o Brasil entendam esse caso. O momento em que o Evandro foi preso, como foi que isso aconteceu, doutor? Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, nós estamos ainda com os procedimentos em curso aqui junto à Delegacia de Pronto Atendimento de Cruz Alta. O que aconteceu, na verdade, é que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, dando conta da possível localização desse indivíduo, do indivíduo Evandro, envolvido aí com nesse feminicídio. E aí então houve um deslocamento de policiais militares e civis, numa ação conjunta, até essa pousada, onde em tese ele estaria. Chegando no local, os policiais bateram, não foram atendidos, mas diante da informação de que realmente havia alguém no quarto, então eles adentraram e localizaram o indivíduo Evandro no quarto. Inclusive ele tentou, de início, investir contra os policiais, tinha uma faca, essa faca de churrasco na mão, tentou investir contra os policiais, mas foi rapidamente contido, até porque foi verificado que ele estava bastante embriagado no quarto. Obviamente que rapidamente os policiais encontraram os documentos dele, verificaram que realmente se tratava de Evandro Ferreira. No entanto, verificaram que ele deu entrada no hotel prestando declarações falsas. No documento de cadastro do hotel, ele se identificou como Evandro, inclusive preencheu a ficha como Evandro Ferraz,
né, dando como domicílio também a cidade de Soledade, né, de forma falsa, e também declarando falsamente ali a sua profissão. Eu não recordo agora o que ele declarou, mas também com relação ao preenchimento do campo ali da profissão, declarou falsamente, né? Então, esse indivíduo, logo após então ser contido pelos policiais e ter sido verificada a situação, de que ele prestou declarações falsas, dando, no momento que deu entrada no hotel, ele deu entrada às 5 horas da manhã de sexta-feira, nessa pousada, e praticamente não havia saído do quarto, até então. Logo depois, então, que foi contido, ele foi conduzido para a UPA, foi medicado e após foi trazido até ao plantão, até a DPPA aqui de Cruz Alta. E nós estamos, então, tomando os depoimentos dos policiais, estamos tomando também, vamos tomar, na verdade, o depoimento do gerente dessa pousada, e o indivíduo, ele está, no primeiro momento aqui sendo autuado em flagrante, tendo em vista que não existe ainda um mandado de prisão pela prática do feminicídio expedido, A gente acredita que até possa estar saindo aí nas próximas horas, mas ainda não existe mandado de prisão em virtude do feminicídio expedido pelo judiciário. Doutor, eu queria saber uma coisa, acho que o Brasil inteiro deve estar alimentando essa curiosidade. A polícia já sabe de que maneira essa cunhada foi morta? Na verdade, eu nem posso adentrar nessa questão, porque nós temos o delegado Baldasso, que é o delegado que está conduzindo as investigações referentes ao feminicídio, Na verdade, eu falo aqui enquanto plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento de Cruz Alta, e foi o órgão em que foi apresentada essa situação referente à prisão do indivíduo no dia de hoje. Então, com relação ao feminicídio em si, eu não tenho informações, nem poderia prestar, porque isso fica a cargo do colega delegado Baldasso. Eu entendo, o que a gente pode colocar, assim, é que, até porque eu verifiquei isso, que ele possui algumas lesões, inclusive foi atestado pelo médico, que aparentemente provocadas por unhas na região das costas. Então, a gente até imagina que pode de defesa, praticado pela vítima, quando do cometimento do crime, em tese pelo Evandro. Mas isso, claro, a gente vai também fazer um encaminhamento ao posto médico legal para que, na verdade, para que, na verdade, o médico perito possa atestar essas lesões. A gente conversou por telefone com o Dr. Rafael, o delegado, que é o plantonista que atende neste momento por conta desse crime violento. Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela contribuição, por essas informações todas que foram, assim, de grande contribuição para esclarecer as nossas dúvidas. Eu queria agradecer ao senhor e desejar também uma boa tarde. Mas o que desperta atenção é o seguinte, me dá o Evandro de novo, por gentileza. O Evandro, esse homem que você está vendo aí, é o principal suspeito de matar a cunhada. A razão pela qual esse crime aconteceu para a polícia ainda é um mistério, mas há a apuração de que ele já teria um envolvimento extraconjugal com outras pessoas. Eu estou dizendo outras exatamente no plural. Daqui a pouco eu vou esclarecer mais algumas dúvidas dos nossos telespectadores. As pessoas, inclusive, já estão participando, usando a hashtag Cidade Alerta nas redes sociais. Mas antes, deixa eu vir aqui porque eu quero falar com a Roberta Marques, a nossa repórter. A Roberta Marques, ela está em Porto Alegre e é para lá que nós vamos agora. Roberta, você tem prioridade aqui para falar com a gente. O que se sabe até agora desse relacionamento entre o Evandro e a cunhada? O que você já conseguiu apurar diante disso tudo? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Seguinte, eu conversei mais cedo com o Baldasso, que é o responsável, o delegado titular aí do caso. Ele tinha vários relacionamentos extraconjugais.
E a pessoa que sabia era a esposa. A própria esposa reconhece isso. O delegado, claro, essa prisão era muito aguardada e eu fiz as mesmas perguntas que você faz agora para ele ao telefone. O que teria motivado esse crime? Para ele é uma incógnita. Ele fala que realmente é um mistério, porque aparentemente, conversando com vizinhos, conversando com a própria esposa, era uma relação saudável, familiar. O Evandro, ele morava num sobrado com a esposa e na parte de cima morava a cunhada, com os pais. E eles tinham uma vivência de harmonia, tanto que todos os dias pela manhã ele dava carona para ela até o trabalho dela. Então, assim, ninguém relatou nada de anormal. Algo muito inusitado teria ocorrido. Esses relacionamentos extraconjugais não eram um segredo para a esposa. Então, assim, não se sabe se é algo que se especula, ele teria tido algo com a cunhada. Mas é tudo especulação, nada confirmado. O delegado me disse que aguardava muito essa prisão porque é a partir dela, a partir do depoimento dele, que ele vai partir de algo para conseguir solucionar esse mistério. A partir de segunda-feira também, novas imagens vão vir à tona. O delegado pediu novas imagens da rua onde eles moram. E novas imagens também do motel onde ele teria estado no dia do crime. Imagens internas, para se saber se ele estava ou não com alguém ali. Porque aparentemente ele disse que a pessoa que ele estava esperando não compareceu. Mas a funcionária do motel, que foi arrumar o quarto na sequência, disse que aquele quarto era um quarto típico, desarrumado, onde teriam estado duas pessoas. Então, assim, tem vários pontos de interrogação nessa história. E o delegado também pediu a quebra do sigilo telefônico de várias pessoas, de parentes, familiares, da esposa. Então, isso tudo só vai vir à tona na semana que vem. Muita coisa aí tem que aparecer. E também a perícia vai ter novidades. A perícia vai detectar se vai encontrar ou não sangue da Elaine no carro do Evandro. É um produto que se usa, né, para detectar se tem vestígios de sangue, mesmo se o carro tiver passado por alguma limpeza posterior. Então, assim, o delegado está ansioso para que o Evandro venha para Porto Alegre, para que ele possa iniciar esse depoimento, o delegado responsável pelo caso. Evandro, o homem acusado de matar a própria cunhada, foi preso agora há pouco na cidade de Cruz Alta, quase 350 quilômetros de Porto Alegre. A polícia disse que ele estava em uma pousada. O corpo da Elaine, de 42 anos, foi encontrado com marcas de violência. Todos os dias ele levava ela para o trabalho. Eles eram vizinhos e nas imagens a gente consegue ver o momento em que ele sai da casa dele pela última vez. Ainda não se sabe se eles mantinham um relacionamento. A polícia investiga se a Elaine foi morta dentro de casa. A esposa, a Janete do Evandro, aliás, a Janete, que é a esposa do Evandro, e a irmã da Elaine, ela também vai ser ouvida. Vamos ver. Este é o local escolhido como uma das cenas de um crime premeditado. Segundo as investigações, foi aqui que o assassino cometeu o erro que levou a polícia a encontrar a peça que faltava para o quebra-cabeça. No horário em que o Evandro teria que deixar a Elaine no serviço, ele veio para esse motel. Pediu uma suíte e permaneceu aqui por 1 hora. De acordo com a investigação, ele conversou com os funcionários e disse que estava indo embora porque a pessoa que ele esperava não chegou. A investigação apurou ainda que a suíte estava revirada, como se alguém tivesse usado, mas as imagens da câmera de monitoramento registraram apenas a saída dele. Nenhuma mulher aparece nas imagens. Esse motel, ele fica a 10 minutos da casa onde moravam Evandro e a cunhada. Evandro, que era conhecido por todos por ser metalúrgico e professor de dança, era casado há mais de 15 anos e tinha pelo menos 2 amantes. Segundo as investigações do caso, a única pessoa que sabia das traições era a própria esposa. Nós sabemos que ele tinha outros relacionamentos fora do casamento, isso aí foi constatado. Então também está sendo isso aí avaliado e investigado pela polícia. Estava em processo de separação também com a esposa? Segundo familiares, o relacionamento não estava bom e eles estariam já em situação assim, já de separação. A investigação quer saber se a Elaine seria uma das amantes de Evandro ou se ela teria sido vítima, estuprada dentro de casa. Até o momento, o que se sabe
é que ela foi morta de uma forma muito violenta, com muitos golpes de socos e até mesmo chutes. A polícia investiga ainda para saber de que forma que o Evandro teria transportado no carro a cunhada, se ainda com vida ou morta. Além da testemunha que garante que Evandro esteve no motel, outras pessoas viram o metalúrgico próximo de outro local que tem ligação direta com o crime. A polícia acredita que Evandro, após sair do motel, seguiu em direção à zona rural de Gravataí, onde abandonou o carro e deixou o corpo da cunhada. Depois perambulou pela região em busca de um estabelecimento aberto. Ele entrou nesse estabelecimento, comprou bebida e alimento. O que chamou a atenção do comerciante era que o homem que ele atendeu estava com a camiseta toda suja de terra, como se tivesse trabalhado durante todo o dia ou até mesmo enterrado alguém. A família registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dos cunhados, 2 dias antes de receber a notícia do assassinato da Elaine. Os policiais trabalham com uma hipótese que pode abalar ainda mais a estrutura da família da Elaine. De acordo com o delegado, a vítima pode ter sido morta ainda dentro de casa. A irmã dela, esposa do Evandro, vai ser ouvida para saber se também participou do crime. 2 dias antes do corpo da Elaine ser encontrado, quando a família registrou o boletim de ocorrência por desaparecimento, a irmã da Elaine, esposa do Evandro, contou aos policiais que o relacionamento com o marido estava complicado e que eles estão em meio a um processo de separação. Evandro, que além de metalúrgico é professor de dança gaúcha, iria se apresentar no fim de semana. A rotina deles era sempre a mesma. E depois disso que eles saíram na terça, né? Entre 8 e 8h15 da manhã, e a gente não soube mais notícia nenhuma, nem do carro e nem deles. Em entrevista gravada horas antes da polícia encontrar o corpo da Elaine, a outra irmã que morava junto com ela falou sobre o perfil da vítima. Não dá para entender. Sumir por conta, por vontade própria, sinceramente eu não acredito. Não acredito mesmo, porque não tem porquê. A vida dela é muito pacífica, muito tranquila, a gente tem uma boa convivência. Nós duas moramos aqui com os meus pais, que já têm certa idade também. Então, a gente não tem incomodação, entende? É uma vida pacata, calma. Fugir por conta não teria porquê, até também uma pessoa de 52 anos não tem, sabe? Não tem um porquê. Os cunhados Evandro e Elaine moram nesse sobrado há 10 anos. O Evandro vive na parte de baixo com a filha de 15 anos e a esposa. E a Elaine no andar de cima com os pais idosos e a irmã. Todos os dias eles têm a mesma rotina. A Elaine desce, encontra o Evandro aqui na garagem e eles saem. Primeiro, ele deixa ela no serviço, que fica a cerca de 2 quilômetros daqui, e depois segue para fazer um curso no município vizinho a Cachoeirinha, na cidade de Gravataí. A família acredita que tudo tenha acontecido no trajeto da casa até o serviço da Elaine, a cerca de 2 quilômetros. A Elaine, ela trabalha numa empresa há 20 anos, um cargo de confiança na área administrativa. Os familiares foram até lá em busca de pistas sobre o paradeiro da Elaine. Conversaram com os funcionários e na empresa ninguém viu e não sabe de nada. A câmera de segurança de uma casa vizinha mostra o carro saindo da garagem. Nesta imagem é possível ver apenas o Evandro, que está sentado no banco do motorista e usa uma camiseta branca. De acordo com as imagens que aparecem, o veículo saindo, não se vê outra pessoa no carro a não ser o motorista. Pelo menos pela aparência das imagens, não se consegue verificar a vítima. Nós temos aí também outras imagens que estão sendo coletadas, que apareceria ele mexendo no porta-malas, ainda na residência. Então, a suspeita também é de que ele poderia ter matado a vítima lá na residência. Nós solicitamos que a perícia comparecesse na residência, lá na casa, e foram coletados algumas provas, alguns indícios lá, resquícios
talvez de sangue, alguma coisa do gênero. Agora será analisado para saber o que se trata e se realmente ela foi morta dentro da casa. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico do Evandro, da esposa e dos parentes mais próximos. Imagens de outras câmeras de monitoramento também vão ser solicitadas. Nós temos a convicção de que ele é o principal suspeito, tanto é que já estamos ingressando imediatamente com um pedido de prisão preventiva dele. Porque todas as evidências demonstram que ele realmente assassinou a vítima. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.